A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos começar mais este culto no Salmos 115. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Acharam? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem com algum sai da sua garganta. Nem tom algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Sim, Senhor Deus. Oh, Espírito Santo. Glória vos damos, Espírito Santo, pela sua presença aqui conosco. Senhor, é sim. Os ídolos são todos formados por mãos humanas. E eles não fazem nada. Só a fé de quem crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos começar mais este culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desliga aí. Amém. Boa noite, que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Vamos cantar os corinhos para alegrar esse sábado, e dizer segunda, irmãos. Esse sábado, amém? Na presença de Deus. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, batendo palma. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, para depois subir. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, para depois subir. E ele se passa. E
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é meu descanso. Meus braços, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em seus braços é
tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e seu passar eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, só em ti, Senhor Jesus. Teus braços é o meu descanso, Glória, Senhor. em teus braços é o Oh, meu Jesus. recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Sabe por que eu amo essa minha condição física que eu tenho de fraco? Porque eu estou sempre precisando de Jesus. Oh, glória. Porque eu assumindo que eu sou fraco, que eu sou falho, eu vou estar sempre recaindo nos braços dele. Oh, Senhor. A melhor coisa é saber que a gente tem um pai assim, ó, de braços abertos. Glória a Deus. Isso não serve como desculpa pra gente pecar, mas a gente sabe que se a gente pecar, a gente tem um adjuntor, a gente tem uma pessoa, né, um ser supremo, mais do que tudo, mais do que maior do que o meu pecado, né, que vai me abraçar e vai dizer: eu tô aqui, Wilson, tenta de novo. Glória a Deus, Pai. Caio de novo em tuas mãos, seu passar eu farei, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, Obrigado, Senhor. em teus braços é meu descanso. Oh, glória. Você possa descansar no Senhor também. Fala o Senhor com alegria. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder.
diante do teu altar, diante do teu Amanheceu e nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Todas as suas lágrimas, te mandou antes falar, mesmo que Ele te entregou. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o arauto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o arauto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Nada de parar, Deus não pegou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Pode parar o arauto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o arauto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, mais uma noite de vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Sempre vai me abençoar nesse ministério, Senhor. E as palmas são para o nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Irmão Jonathan. Aleluia. Glória a Deus. Motivo de alegria. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou sentir no coração de orar, pastor. Amém. Aí eu oro, fizemos uma oração e eu canto um louvor. Amém. Amém? Te coloca de pé nesta noite, irmão. Vamos fazer uma oração. Que a oração é a chave da vitória. Porque Paulo e Silas, dentro da prisão, mesmo açoitados, apanhados, foram acorrentados, machucados, mas dentro da prisão, eles ainda adoraram e oraram ao Senhor. E o milagre aconteceu na vida deles e vai acontecer na tua vida também. Soberano Deus e eterno Pai, uma vez a mais, Senhor, diante da tua presença, Pai, nós viemos buscar, Pai, a tua presença, Senhor, porque só tu é digno, Senhor, de toda honra e toda glória, Pai. Vai na frente, Senhor, quebrando as correntes, Pai. O Senhor, toda obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, cemitério, encruzilhada, Senhor, sobre a nossa casa, nossa família, Senhor, que caia por terra todo laço do passarinheiro, toda peste penitenciosa, Senhor. Senhor, vai de encontro com aqueles que estão no presídio, vai de encontro com aqueles que estão no hospital, vai de encontro com aqueles que estão na rua, Senhor, perecendo
vai de encontro com um traficante, com a prostituta, vai de encontro nesta noite, Senhor, porque Tu és, Pai, aquele que era e que é e que há de vir a qualquer momento. Tu é o Alfa, o Ômega, Senhor, o primeiro, o último e derradeiro. Senhor, Tu é a ressurreição e a vida. Senhor, Tu é digno nesta noite, porque nesta noite, Senhor, Senhor, nós clamamos o Teu nome, porque a palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Senhor, a Tua presença, Senhor, em nossas vidas é o que pedimos, Senhor, pois Tu és inabalável, inexplicável, incomparável, Jesus, nesta noite. Toma o Teu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Já vi o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei o quanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Lembra de mim quando no Teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele um salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele é Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando eu vi ele me falar, no paraíso hoje comigo. Aleluia! O quanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegar ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde Jesus mora, mas daqui a pouco a igreja vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, oh, Senhor, lembrar de mim. Quando, aleluia, santo teu nome, lembra de mim, quando no Teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele um salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele
eu percebi que naquele dia foi alguém me colocar lá. Eu era um pecador e ele um salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno pra me esperar. Ele tem o paraíso pra te ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele é Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu vi ele me falar: no paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará. Agradeço a oportunidade do fundo do meu coração. Obrigado, pastora, por tudo. Deus abençoe, irmão. Aleluia. O ladrão da cruz. Eita glória. Estava lembrando aqui. Deus é bom, sempre. Sempre. Às vezes a gente. Quem nunca, né? Quem nunca orou dizendo, bah, não está me ouvindo, não está me escutando. Muitas vezes a gente tenta, parece que não vai dar. Muitas vezes a gente quer desistir. Somos falhos, pecadores. Mas sabemos que há um Deus no céu que ainda é na nossa vida. Ô Senhor. Eu sou muito grato a Deus. Por cada dia, por cada oportunidade de estar vivo. Amém, Senhor. As pessoas neste momento talvez queriam dar de mim, não tem força. Igual muitas vezes eu também estava. No chão, gato, sujo, sem ninguém. Mas ele estava lá. Aleluia. E numa dessas minhas caídas, Deus ele me deu uma canção. E eu sei que você não conhece essa letra, mas em nome de Jesus, que você feche seus olhos, que você foque seu pensamento em Deus e reflita sobre a sua vida. Reflita sobre tudo aquilo que Deus já tem colocado em seu coração. Então, toda a glória para ti. Louvado, engrandecido é o teu nome. Vê se não é assim. Estou perdido, precisando me encontrar. Minhas escolhas me levam pro mesmo lugar. No meu coração vazio há um espaço que é teu. Ninguém jamais preencheu. Já faz tempo que eu não ouço a sua voz. Meus pecados criou uma barreira entre nós. E o orgulho preencheu meu coração. Mas entrego-me em tuas mãos. E quando vou orar, falam as lágrimas
cansado, desanimado. Meu Deus. Talvez você chegou aqui dizendo, Deus, porque o Senhor não fala comigo, porque o Senhor não olha para mim. Mas o Senhor está aqui e Ele diz, ei, eu ainda sou na sua vida, eu ainda sou na sua casa, na sua família. Ele nunca te deixou, Ele nunca me deixou, Ele nunca nos abandonou.
passar para a palavra do Senhor, a mensagem dessa noite, amém, irmão? É bom os louvores, a oração, né? A abertura do culto. Mas agora vamos mastigar mais um pouco a palavra do Senhor essa noite, amém? Amém. Preciso de um leitor, tá? Para 2 textos, falando de um só substantivo, o cego. Não vou falar de mim, de repente eu posso dar uma pinceladinha, né? Mas vamos ver até onde o Senhor me leva, amém? Glória a Deus. Primeiro texto está em Marcos 10, 46. Amém. Jonathan, pode ler, Jonathan? Amém. Lê até onde, pastor? Pode ir do... Até os 52, que é o... Isso, onde termina aquela passagem, isso. Amém. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Amém. Amém. Agora mais à frente, o Evangelho de João 1. Aleluia. Não, desculpa, João 9, versículo 1. João 9. Aleluia, Jesus. A cura de um cego de nascença. João 9:1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntando-lhe, pois como te foram abertos os olhos, respondeu: o homem chamado Jesus Pescoto undou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: pois onde está? Respondeu ele: não sei. Até aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Irmãos, é isso aí. Irmãos, eu estava em casa pensando nesses 2 textos, né? Falando de uma só figura, a figura de um homem cego. Só que em 2 situações diferentes.
duas situações opostas. Aleluia. Um cego já nasceu assim e o outro ficou cego, mas um dia enxergou, irmãos. Vamos lá. O primeiro de Marcos, o cego de Marcos, fala, né, que esse cego já enxergou, que é o cego de Jericó. Como esse cego, creio eu, já conhecia a Jesus, sem enxergar nada fisicamente, sentiu Jesus passando pelo caminho onde ele estava sentado, creio eu, na beirada de uma estrada, irmãos. Aleluia, Jesus. Estava sentado em algum lugar da rua, onde Jesus passou, e como ele já conhecia o mestre, já ouvia falar das obras do mestre, quem sabe um dia serviu o mestre, não sabemos, só sabemos que esse homem ficou cego, mas um dia já enxergou, irmãos, e escutou Jesus passando. Ou seja, agora, vou dar uma pincelada, nós não vemos Jesus, mas nós sentimos Ele. Ô, glória! Nós não precisamos ver com os nossos olhos físicos, mas nós sentimos. Já pensou, irmãos? Se a gente precisasse ver Jesus para acreditar que Ele existe, Meu Deus. não teria graça para as pessoas que são cegas fisicamente. Como eu, por exemplo, Jesus não faria coisa assim, porque em termos, se fosse dessa forma, eu nunca o conheceria. Mas eu não preciso ver Jesus. Um dia eu conhecia Ele, na beleza da santidade dele, irmãos, e entrei com uma intimidade através do seu próprio Espírito Santo. Ô, glória! E como esse homem, creio eu, que já conhecia Jesus, até lembrei do hino, né? Eu quero conhecer Jesus. Meu Chegar mais à frente, o cego de nascença vai chegar nessa parte, mas vamos lá, vamos ficar no Jericó por enquanto. Ele escutou Jesus passar e chamou a atenção do mestre. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo que estava por perto estava replicando, estava querendo interromper a chamada de atenção daquele homem perante o mestre, mas não deu certo. Ele continuou, retrucou, bateu na mesma tecla, não refletiu, não cessou de clamar, creio eu, em voz alta, e chamou a atenção do mestre, quando novamente falou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não precisava, tenho certeza agora do que eu estou falando, irmãos, pense comigo, creio que Jesus não precisava escutar aquele homem chamar pela segunda vez. Amém. Porque quando eu e você chamamos o mestre uma vez só, ele já nos escuta. Aleluia. Não precisa a gente repetir. Ô, Senhor! Uma chamada só. É como se Jesus estivesse de braços abertos a cada vez que a gente quer chamar a atenção dele, irmãos. Ele está atento às nossas orações. Ele está atento ao nosso clamor, ao nosso chamado, ao nosso grito. Como creio eu que naquele momento aquele homem gritou, ele clamou, porque ele precisava ser escutado por ele, com E maiúsculo. Jesus é chamado ele com E maiúsculo, porque ele é o maioral entre nós. Irmãos, o mestre pediu para chamar o homem só chegou, lançou a capa. O que significa lançar a capa aqui agora? Veio para a minha mente o respeito dele com Jesus. Aleluia. Opa, se Jesus me chamou, eu vou, mas eu tenho que fazer uma coisa primeiro: reverência ao mestre, irmãos. Amém. Agora prova que ele já conhecia realmente a Jesus. Só que até aquele momento, Deus, Jesus, ainda não tinha restaurado a visão dele. Ele ainda permanecia cego.
Glória a Deus. o povo levou ele até Jesus. Amém, irmãos? Amém. Levou ele até Jesus. E Jesus ainda poderia ter o curado, porque Jesus sabia por que ele o interrogou, por que ele clamou e chamou o mestre para ter misericórdia dele. A palavra misericórdia, irmãos, todos nós conhecemos essa palavra, a Bíblia Sagrada. Quando nós clamamos a misericórdia de Deus, é onde nós sabemos que nós erramos, para que novamente Ele entre com piedade, com compaixão, e naquele momento encerre, esqueça os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Naquele momento ele foi conduzido a Jesus. Diante do mestre, o mestre, mesmo sabendo o que aquele homem queria, mas ele fez questão de perguntar. Ele poderia ter curado o homem sem falar mais nada, mas Jesus fez questão de perguntar: o que queres que eu te faça? É, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Eu quero voltar a enxergar, Senhor. E naquele momento, ele recebeu a cura, o dono da cura entregou a mesma para o homem e ele voltou a enxergar, irmãos. Ô, glória. O santo nome foi glorificado do Senhor. Ele é sempre glorificado. Amém. Só que no segundo episódio, o cego de nascença foi diferente. Voltando, o primeiro cego de Jericó, o que aconteceu? Ele chamou o mestre e pediram para levar o homem até Jesus. O segundo cego de nascença, Jesus foi até ele. Ele não pediu para o homem chegar até Jesus. Jesus foi de encontro a ele. Irmãos, até aqui, quem já conhece a Jesus hoje, pessoas que estão cegas, de repente não totalmente cegas, com uma deficiência visual e espiritual, vou falar agora, Verdade. são semelhantes ao primeiro episódio, o cego de Jericó. Um dia nós já enxergamos, já tivemos a visão de Deus. Amém. Só que outrora, no momento que a gente menos espera, acabamos ficando cegos espiritualmente. Só que como aquele homem na beira da estrada, como eu imaginei que fosse a cena, ele já estava cansado de levar aquela vida de miséria, porque a palavra fala que ele pedia esmola. Esmola espiritualmente hoje, irmãos, é viver na miséria espiritual, onde a gente tem tudo e falta tudo. Nós temos tudo aqui da terra, mas falta tudo, que é o Senhor Jesus na nossa vida. Opa! Espiritualmente, tem pessoas cegas que estão à beira da estrada espiritual, estão cansadas de esperar um retorno aqui da terra, alguém que o ajude, e nada acontece. A vida continua a mesma. Só que um dia lembramos que fomos felizes quando Jesus estava com a gente. Naquele momento o cego abordou Jesus. Quantas vezes, irmãos, a gente aborda e chama Jesus à nossa frente? Aquele cego se deparou com Jesus na frente dele. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu. É assim com o nosso mestre. Nós clamamos: Senhor, onde é que tu está? Jesus não perde tempo. Ele é instantâneo, ele é imediato e chega à nossa frente, irmão. Glória! Ele chega à nossa frente e ele pergunta para nós, ou seja, na nossa oração. Não é assim. A oração nossa com o Pai, primeiramente a gente chama: Senhor, eu quero orar contigo, Pai. Só dobrar o joelho, levantando as nossas mãos, nos preparando para orar com Ele, já é clamar a presença dEle. Não precisa falar duas palavras. Amém. Que para um bom entendedor, um gesto já basta, irmãos. Para Jesus já basta.
nós dobrar o joelho, levantar as nossas mãos, preparar o nosso coração, porque Ele lê o nosso pensamento antes da gente abordar qualquer palavra. Ele já lê a nossa mente, irmãos. Ninguém faz isso. É só o Senhor da nossa vida. Como naquele momento, o Senhor Jesus sabia que o cego queria voltar a enxergar. No momento da nossa oração, Jesus sabe o que nós queremos pedir para Ele, irmãos. Opa! Ele já sabe, mas Ele quer que a gente abra a nossa boca e que a gente confesse, que a gente declare que Ele é o Deus da nossa vida, Senhor da nossa casa, que sem Ele a gente não consegue nada. Nem que seja nessa simples oração, como a oração do Pai Nosso, tão curta e tão grande aos olhos do Pai, e para mim também, não sei para você. Meu Deus, é verdade. Mas Jesus ensinou, pela mesma oração do Pai Nosso, uma oração curta, mas suficiente para que a gente seja respondido. Todas as palavras dessa oração são ricas e não falta nada para mim e para você. Quem sabe no momento que você oramos a Deus, a nossa petição, o nosso clamor, o nosso coração fervente, Jesus quer escutar tudo que nós temos para falar para Ele. Aleluia. Por isso que Ele fala: entra no teu quarto, fala em secreto comigo, que eu vou te responder. Glória. Jesus respondeu para o cego, o de Jericó. Jesus retrucou para ele, perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O cego respondeu. Só que na nossa oração, nós perguntamos a Deus: Senhor, Tu sabes tudo que eu estou precisando, Pai. Agora, eu sei que Tu fala na palavra, Senhor. Clame a mim e eu te responderei. Só que, Senhor, eu quero que Tu ouça a voz da minha oração, a voz do meu clamor, porque como eu aprendi na oração do Pai Nosso, que a Tua oração, Jesus, Tu fala tão convicto, tão claro, tão genuíno, que Tu é manso humilde de coração, Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a minha, em nome de Jesus. Então, Senhor, me ensina a orar, me ensina a pedir. Naquele momento, o cego disse que queria voltar a enxergar. Então, irmãos, nunca vamos esquecer de lembrar pelo menos uma vez por semana, dizer a Jesus, dizer a Deus, orar com o Espírito Santo: Senhor, eu quero te pedir que nunca falte a Tua visão em mim. Glória. Eu preciso da visão de Deus em mim, Senhor, Glória. para que eu possa ter sabedoria, para que eu possa ter discernimento, para que eu possa ter conhecimento de Deus, para que eu possa ter entendimento da Tua palavra, e para que eu possa ter a fé de Jesus Cristo, que é a rocha na palavra. Aleluia. O Senhor me ajuda, Senhor, a caminhar convicto. O Senhor me ajuda, Senhor, a responder a Tua pergunta. O cego soube responder. A pergunta que Jesus sabia já qual era a resposta dele, mas ele fez questão de o interrogá-lo. Glória a Deus. Quem sabe quantas vezes Jesus nos interroga perguntando para mim e para ti: o que queres que eu te faça? Hoje, irmãos, se Jesus perguntasse para nós o que nós gostaríamos que Ele fizesse na nossa vida hoje, é particular de cada um, é singular de cada um, é entre nós e Deus. Naquele momento, teve, quem sabe, testemunhas, não sabemos quantas, Aleluia. mas sabemos que aconteceu o inédito, o milagre Jesus exercitou naquela hora, onde Glória. curou aquele homem que um dia já enxergou, ficou cego e voltou a ver. São as pessoas que um dia conheceram Jesus, ficaram cegas espiritualmente, ou seja, se afastaram do Mestre, se afastaram da obra do Senhor, se afastaram da igreja, mas não perderam mais tempo. Estavam cansadas, cabisbaixas, sentadas no meio da rua, e clamaram a Jesus novamente. E Ele manda chamar. O Espírito Santo, irmãos,
Ele conduz eu e você para chegar diante do Pai. Jesus pediu para alguém trazer o cego até Ele. E Jesus faz o que? Vou voltar a falar. Ele manda o Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito Santo é que faz a obra. Ele que carrega em você onde quer que a gente esteja, na maneira que a gente se encontra. Quem sabe naquele momento o cego estava totalmente arrasado, cabisbaixo, triste, sujo, sem mais nenhum destino. A estrada, quem sabe, ele não poderia mais caminhar sozinho. Ele não sabia nem mais a direção qual tomar para chegar de volta ao lugar de onde ele saiu, irmãos. Mas Jesus mandou o socorro na hora certa. Jesus passou naquele momento por aquele homem, porque Jesus passou na hora certa, irmãos. Jesus sempre chega na hora certa. O momento daquele homem voltar a enxergar fisicamente. Muitas vezes eu e você nos encontramos assim. Não sabemos quando que o socorro de Deus veio, mas Ele não tarda e não falha, irmãos. Como Jesus passou naquela rua no momento certo, onde o mesmo já sabia que o cego ia chamar a atenção dele, Ele preparou tudo. Ele arrumou uma oportunidade para ser atraído pelo cego e o mesmo ser levado até ele, através de uma pessoa, através das pessoas. Os anjos do Senhor, irmãos, e o Espírito Santo está conosco todos os dias. Glória. E nos leva de volta ao Pai. Aleluia, Jesus. Agora voltando, cego de nascença, irmãos. Já nasceu assim. Jesus chegou até ele. Não é igual de Jericó. O Jericó foi trazido até Jesus. O de nascença não. Jesus foi até ele. Amém? Foi diferente. Chegou até lá. Aplicou o lodo com a saliva e colocou nos olhos do cego. E pediu para ele se lavar no tanque, irmãos. Amém? Amém. Ué, foi lá sozinho. Ele pediu para o homem se lavar sozinho. Jesus não foi com ele. Jesus pediu para ele sozinho com as próprias pernas. É verdade. Irmãos, este homem nunca conheceu Jesus. Vamos levar agora. O cego de nascença são os cegos, as pessoas que nunca enxergaram este mundo. Nunca viram uma flor, nunca viram o azul do céu, nunca viram, irmãos, uma pessoa na sua frente. Já sentiram, mas nunca viram. Esse cego, hoje, são as pessoas, digo que aqui não tem ninguém, mas vamos lá, pessoas que estão precisando de Jesus. E Deus quer usar vocês para um fato desse. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Já nasceram cegas. Quem sabe num berço mundano, quem sabe numa vida cotidiana, distante de qualquer religião, não sei. Mas nunca viram Jesus espiritualmente. Nunca puderam apreciar sua palavra e colocar em prática, muito menos. Esse cego, irmãos, Jesus fez questão de ir até lá. Só que me chama a atenção, sabe o quê? Essas pessoas que nascem cegas, que nunca conheceram Jesus, que vivem hoje nesse mundo, nunca ouviram falar do Mestre, nunca experimentaram uma intimidade, conversar com Jesus, ou eu e você já tivemos essa experiência. Irmãos, Jesus faz questão de chegar a elas, porque Jesus conhece o coração do homem. Creio eu que naquele momento, Jesus já conhecia a vida dele. Quando perguntaram para ele: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? O que Jesus respondeu? Nem ele, nem os seus pais. Mas é para
a obra de Deus se manifeste. Sejam manifestadas as obras de Deus. Vamos lá, irmãos. Me chamou a atenção essa parte. Por quê? Jesus chega numa pessoa que não conhece ele aqui na terra. Ele usa estratégias para chegar em alguém, amém? Amém. Porque Jesus conhece o coração do homem. Se o coração desse homem mesmo não servindo a Jesus, porque nós sabemos que existem muitas pessoas aqui da terra que são boas, só que não servem ao Senhor. Aí Deus acha graça, ele pensa, poxa, eu vou investir nessa pessoa porque ela tem um coração bom. Sem me conhecer, ela já é boa. Quem dera me conhecendo, vai ser melhor ainda. Não sei como é que era a vida daquele cego de nascença. Ou quem sabe, Deus via através de Jesus que aquele homem tinha um coração duro. Mas Jesus sabia que valia a pena investir, porque ele ia aquebrantar o coração daquele indivíduo. Que ia valer a pena, porque o próprio Espírito Santo iria fazer a obra. Não sabemos. Mas Jesus foi até lá, aplicou um lodo, só que pediu para ele, olha, agora tu vai lá no tanque e te lava. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus faz a primeira parte. Ele manda pessoas falar com pessoas que ainda não conhecem Jesus, amém? Amém. Usa pessoas, né? Sim. Chega lá, ou muitas vezes o próprio Espírito Santo toca naquela vida, toca naquele ser, no qual a pessoa se sente impactada e nota algo sobrenatural acontecendo na vida dela. Aquele cego de nascença viu algo sobrenatural quando Jesus chegou até ele e aplicou o lodo. Só que de repente ele pensou, esse homem está colocando lodo nos meus olhos, ele vai fazer alguma coisa para me curar. Quem sabe ele pensou isso, mas não foi como ele pensava. Jesus fez a primeira parte, a segunda ele tinha que fazer sozinho. Ou seja, o Espírito Santo ou pessoas são usadas por Deus para chegar em tais pessoas. A pessoa é tocada, quem sabe escutam a palavra do Senhor, algum evangelista chega na rua, alguém que Deus usa no momento para chegar naquela pessoa e falar do amor de Deus, e a pessoa abre o seu coração. Só que não basta, irmãos, no primeiro instante a pessoa falar de Jesus para outra, ou o próprio Espírito Santo tocar aquela pessoa, se ela não der continuidade ao primeiro passo que Jesus deu, e foi nesse texto. Botou lodo nos olhos do cego. Agora tu vai lá no tanque e te lava. Como se ele dissesse, se tu não for lá te lavar, tu não vai enxergar. Ou seja, irmãos, a gente escuta a palavra de Deus, e se a gente não colocar em prática, nós não somos libertos. Nós vamos continuar da mesma forma. Aquele homem, creio eu, que se não se lavasse no tanque, ele ia continuar com lodo nos olhos. Mas ele foi lá e se lavou. Ele deu um jeito de ir lá sozinho se lavar. Uma pergunta, um ponto de interrogação. Será que era interesse do homem ir lá sozinho se lavar para enxergar o mundo, enxergar as coisas? Ou será que ele esperava algo maior? Ou quem sabe ele pensava, olha, o que esse homem vai fazer comigo se eu vou lá me lavar? Irmãos, todo este mundo, todo esse Brasil já ouviu falar de Jesus. O Evangelho já se expandiu por todo lugar. Creio eu, de repente algum cantinho ainda não, mas 90 e pouco % já foi, eu acredito. Já se expandiu o Evangelho de Jesus em todos os lugares, irmãos. Só que
Ouvir falar de Jesus é uma coisa. Foi aplicado lodo nos olhos do cego. Agora ir lá se lavar é outra. Escutam falar de Jesus, mas não querem conhecer a Ele. É diferente, né? Escutam falar de Jesus, mas não querem se aprofundar na palavra dele. Aí lembramos daquela música tão linda, irmãos, um desafio. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sabe o cego quis conhecer Jesus? Vamos lá. O que vale até aqui? Ele foi lá e se lavou. Ele deu um jeito e foi sozinho. Irmãos, nós temos pernas para se ajoelhar diante de Jesus. Nós temos pernas para chegar na igreja e orar, participar do culto com Jesus. Aquele cego fez. Por isso que ele enxergou pela primeira vez, irmãos. Ele fez a parte dele. A primeira Jesus fez. Por que Jesus não fez com o cego de nascença o que ele fez com o cego de Jericó? Por quê? Porque ele sabia que o cego ainda não conhecia ele. O cego de Jericó já conhecia e ouviu os passos de Jesus. Irmãos, quem conhece Jesus, escuta os passos dele espiritualmente. Ou seja, a presença do Espírito Santo do nosso lado. É onde a gente chora com gemidos inefáveis. Ele nos ajuda em cada oração, a cada pedido que a gente faz. Jesus não perguntou para o cego de nascença: o que queres que eu te faça? Porque o mesmo nunca tinha ouvido nas obras de Jesus. Não conhecia as obras que Jesus fazia naquela época e ainda faz até hoje. Ô, glória. Ele faz através de mim e de ti, irmãos. Vamos abrir a nossa boca e falar de Jesus onde a gente passar. Vamos louvar o santo nome dele para que pessoas sejam tocadas. Jesus tocou o homem com o lodo, encostou nos olhos do mesmo. Ele tocou naquele homem. Se não tivesse tocado, meu Deus do céu, se ele não tivesse tocado naquele homem, aquele homem não conseguiria chegar sozinho no tanque. Meu Deus! Jesus podia ter curado ele, como curou o cego de Jericó. Mas é porque o cego de Jericó já sabia que era Jesus, já conhecia o mestre, as obras que ele fazia. O cego de nascença nunca viu nada, não sabia nada, não acreditava em nada, não tinha a fé que Jesus tinha. Ele colocou o lodo no olho do cego. Vai lá no tanque e te lava. Ele foi lá e voltou a enxergar. Só que nesse texto que me chama a atenção também é que Jesus fala que além de dizer para que se manifestem as obras de meu Pai, as obras de Deus. Ou seja, irmãos, quando um cego espiritual enxerga pela primeira vez, não é porque ele merece, é para que a obra de Deus se manifeste aqui na terra, para que o santo nome de Deus seja glorificado. Glória, Pai. Por isso que ele faz a obra, irmãos. Ele é o dono da obra, ele é o dono da cura, ele é o dono do milagre, irmãos, para que as obras de Deus sejam manifestadas. E foi manifestado nos olhos, na vida daquele homem que já nasceu cego. Amém. Mas ele enxergou, irmãos. Jesus fez a obra porque ele tinha uma intenção com aquele homem. Primeiro, a grande intenção é o propósito dele na vida de cada um de nós. Qual é o propósito de Jesus na nossa vida? Nos levar para o céu. Com toda certeza, Jesus restaurou a vida do cego de Jericó para ele voltar para os caminhos de Jesus, para levar ele para o céu um dia. Ele botou a visão no cego de nascença para que o cego visse, conhecesse a face dele naquela época, conhecesse a palavra
dele, escutasse a palavra do mestre e um dia fosse levado para o céu também. É o propósito de Jesus na nossa vida, irmãos. Levar todos nós para o céu um dia. Mas a gente tem que enxergar espiritualmente. Não podemos subir cegos. Temos que ter a visão de Deus. Só que nesse texto, ali ele fala: de dia se pode trabalhar e à noite não. À noite não se pode trabalhar. E temos Jesus que dizer, irmãos, creio eu agora espiritualmente, que de dia, ou seja, quando é claro, quando é luz, porque Jesus é a luz do mundo, nós temos o dia e a noite. Vocês sabem melhor que eu que a noite é mais fácil da gente pecar. É mais fácil a gente buscar caminhos errôneos, veredas estranhas, onde no dia tudo fica mais fácil, fica mais claro, a gente busca oportunidades, a gente trabalha, como fala nesse texto, de dia se trabalha, à noite é treva, não se trabalha. Não estou dizendo que hoje a gente não trabalha à noite, claro, trabalhamos também, tem empresas que trabalhamos à noite, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Jesus fala ali, de dia se trabalha e à noite não, é uma treva, irmãos. Ele quer dizer que Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, a gente não pode ver nada. A gente não pode trabalhar para Ele. Ou seja, de dia, na luz dele, a gente pode servir a Ele, porque a gente serve a Jesus. A gente está caminhando com Ele. A gente está sendo dirigido por Ele. E à noite é quando é treva, não há presença de luz, não há presença do Espírito Santo. É onde a obra do Senhor não pode ser concretizada. Irmãos, lembrei de falar uma coisa de mim, mas não vou falar de mim, é só dar uma entrada. Vamos lá. Em casa, eu me visto sozinha, eu me alimento sozinha e eu faço atividades da minha casa sozinha. Amém? Só que para sair do portão para a estrada, para a rua, eu não posso sair sozinha. Eu preciso de alguém ou de alguma coisa estar comigo para me encaminhar. Porque se eu caminhar sozinha, eu vou acabar me deparando com um obstáculo e acabar caindo, irmãos. Eu sou cega hoje, estou falando fisicamente, amém? Agora espiritualmente, vamos lá. O cego espiritual, ele é obrigado, ele precisa urgente, irmãos. Não, desculpa, o espiritual físico ainda, o físico. O cego físico, se eu sair fora agora, eu tenho 3 alternativas. Primeiro, ou eu uso um cão labrador para me acompanhar, ou eu uso uma bengala, ou alguém me acompanha, amém, irmãos? Amém. Eu tenho quantas alternativas? 3. Deus é tão poderoso que a Santíssima Trindade são 3 pessoas. Amém. Meu Deus, Senhor, 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O cego espiritual, aquele que sabe que precisa de Jesus, está sempre caindo por aí. Um dia cai, outro dia levanta, outro dia cai, outro dia levanta, mas já conhece Jesus, sabe que precisa dele, e só existe 3 alternativas para esse cego. Primeiro, fisicamente, aqui eu usei o cão labrador, amém? O Senhor sabe o que eu vou falar. O cão labrador agora, ele é o que, irmãos? Aqui na terra falando. O cão labrador, ele dirige a pessoa cega, amém? Ele leva a pessoa onde ela quer. Vai à frente para que não cause nenhum dano para os passos da pessoa que é cega. Esse cão labrador é a primeira pessoa da Trindade. No lugar agora, Deus, irmãos. Por que eu falei Deus, o cão labrador? Porque eu falo que o cão labrador, ele dirige, ele leva, ele conduz a pessoa cega. Ele está na frente do indivíduo. Deus tem que tomar a direção diante de nós. Amém. Deus
Deus tem que dar o rumo. Ele dá a direção de tudo, porque Ele já fala desde a época da lei, que a destra dele nos sustenta, que Ele está conosco todos os dias e Ele nos leva. Ele que nos dirige, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos encaminha e Ele nos guia onde Ele quer que a gente chegue. Amém. O destino desejado de Deus é Ele que traça, é Ele que faz da maneira que Ele quer. Mas nós precisamos desse momento. Quem ainda está enxergando pouco, quem ainda está cego espiritualmente, colocar esse labrador espiritual à frente, que aí caminharemos com segurança. Segundo, eu falei da bengala. O cego que usa bengala também se defende, anda com segurança, irmãos. A segunda pessoa ali que usa bengala agora, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus. Por que eu lembrei de Jesus? A bengala não é uma vara? É uma vara. Quando a gente fala de vara, eu lembrei de cajado. Quando a gente fala de cajado, a gente lembra do quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o cajado de Jesus. Que Ele é o nosso pastor, Ele conduz as suas ovelhas. Glória! Então, a bengala agora espiritual, na presença de Jesus, a segunda pessoa. Agora eu falei a terceira alternativa. O cego pode andar na rua sozinho, se tiver uma companhia, uma pessoa andando com ela. Ou seja, quando eu digo por mim, irmãos, eu só ando com pessoas que são meus amigos, minhas amigas. E quando a gente fala em amigo, a gente lembra do quê? Terceira pessoa, o Espírito Santo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória! As três pessoas para conduzir aquelas que estão enxergando pouco ou não enxergam mais nada. Três alternativas. Olha como Deus é bom. Não usou nenhuma, não usou nem duas, usou três. Três opções, irmãos, fundamentais, que nos dão segurança, porque o cego aqui da terra, como eu sou, eu dependo de alguém para sair ali afora. Eu sou dependente de alguém aqui da terra. Só que espiritualmente, irmãos, já faz muito tempo que eu sou dependente de Deus. Amém. Agora, eu estou aqui e alguém ali afora me chama, Pastora Carla, mas eu não reconheço a voz. Por que eu não reconheço a voz? Porque eu não enxergo. Eu não estou vendo quem está me chamando. Achei estranho, puxa, quem é que está me chamando que eu não sei? O cego, que está cego espiritualmente, irmãos. Muitas vezes Jesus fala, Jesus o chama, mas a gente não consegue mais identificar a voz de Deus. A voz do Espírito Santo, irmãos. Ele tem chamado o seu povo. Ele nos chama pelo nome. E a gente muitas vezes fica confundido. Será que é Deus? Será que é o meu eu falando comigo? Porque a gente fala com a gente mesmo muitas vezes. Será que é o meu subconsciente? Será que o adversário da minha vida quer me confrontar novamente? Vai me deixar confundido, envergonhado? Poxa, quem será que está me chamando? Mas aquele que vê, que tem a visão de Deus, não se confunde. Tem discernimento de espírito instantâneo e reconhecemos que é Ele que está nos chamando novamente. E Ele nos chama pelo nome. Jonathan, Juliana, Reginaldo, Fernando, Jairo, Alex, Juninho. Deu um branco em mim. Ai, meu Deus. Danilo, Wilson, Rebeca, Carla, Tiago, faltou Nazarete, entre outros irmãos. Ele nos chama pelo nome. Agora eu estou aqui. Alguém acena para mim na minha frente, faz assim. Eu não enxergo, eu não estou vendo a pessoa
sinais do céu. Jesus dá os sinais aqui da terra. Mas a gente está cego, com a visão tapada, como tivesse uma cortina. E ficamos sem tomar nenhuma atitude perante Ele. Agora, para finalizar a mensagem. Eu estou aqui, irmãos. Eu não enxergo nada. Mesmo sem enxergar nada, olhem bem aqui. Vamos lá, é espiritual isso aí. Vocês estão vendo o meu rosto, amém? Tá. O que eu estou passando para vocês, o meu semblante? Segurança. Amém. Tá. Agora, olhem para mim. O que eu passo para vocês? Fica estranho, né, irmãos? Fica incompleto, né? Os olhos são as janelas da alma. Alma espiritual, irmãos. Os olhos espirituais são as janelas da nossa alma. Isso não pode passar batido. Isso é fundamental para que a gente resista. Nós temos que ser resistentes, irmãos. Todos os dias. Resistir o maligno que está ao nosso derredor. Não importa que ele está ao nosso derredor. O que importa é que Jesus está do nosso lado todos os dias. Amém? Vamos bater palma para Jesus. Eu posso até estar aflito,
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Amém. E como diz a preciosa palavra do Senhor, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então vamos em paz e que o nosso Senhor nos acompanhe, agora e para todos sempre. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra